Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o terapeuta Diego Fernandes Balieiro e eu vim fazer esse vídeo para falar de um assunto muito interessante, que é a questão da ancestralidade, tá? Então, ou os antepassados, tá? Então, para as terapias, é, ancestralidade ou antepassados trata de pessoas que antecederam a nossa vida, os nossos pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós e assim por diante, tá? Então, assim, isso se chama ancestralidade. Quem foram, da onde vieram, pelo que passaram, esses antepassados, os nossos ancestrais. Então, por que é interessante a gente tomar conhecimento sobre quem foram os nossos ancestrais? Porque muito do que nós somos hoje, nós herdamos deles, né? Do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós e assim sucessivamente. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo meu, tá? Então aqui, por exemplo, no meu lado materno é muito forte a questão da Itália, tá? Então, assim, quando a gente começa a observar a nossa ancestralidade, a gente vai entendendo alguns costumes, como, por exemplo, comer macarrão, comer pizza, massas. Então, eu estou citando o exemplo da culinária, né? Tem muitas outras questões, mas então, por exemplo, assim, eu começo a entender, por exemplo, por que eu tenho muita vontade de comer massa, por exemplo. Porque os meus ancestrais, na viagem de navio, nas questões de sobrevivência, né, os imigrantes, eles utilizaram muito dessa culinária, sim, para sobrevivência, compreende? Então eu carrego isso. Olha que interessante, né? E, por exemplo, do meu lado paterno, tem muita questão indígena. E olha que interessante, porque os índios, até onde nós sabemos, né, pelo menos aqui no Brasil, então o índio tinha uma relação muito genuína com relação à natureza, com relação à terra, por exemplo. Então, assim, a questão das ervas e das curas, então eu tenho certeza assim que eu herdei da parte indígena, né? Então buscar se curar é uma questão assim que tem muito a ver com os índios, por exemplo, né? Então e também tem a questão, por exemplo, se você tem ancestral africano, então as práticas espirituais são outras, diferente, por exemplo, dos italianos, né? Olha que legal, né? Então, se você for investigar, muitas vezes você vai observar outras práticas, como por exemplo o candomblé, enfim, são tantas, né? A questão da música também. Então, quando você olha para a ancestralidade, para os costumes, então você percebe que na sua raiz, na sua identidade mais profunda, então você tem tudo isso dentro de você, né? Então, a partir disso, você pode, por exemplo, viver um pouco mais em paz com é, a sua genética, com as suas histórias, né? Porque eles viveram tudo isso e foi por eles viverem tudo isso que a vida chegou até você, tá? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Você já observou e já pesquisou a sua ancestralidade? Tá aí a dica. Um abraço.